esta é a quarta aula. Estamos, portanto, caminhando rumo ao final da nossa terceira unidade. O tema que estudaremos hoje é o estado de defesa e estado de sítio. Em situação de desordem no estado, a Constituição prevê a aplicação de duas medidas excepcionais, estado de defesa e estado de sítio, chamado de Sistema Constitucional das Crises. Essas medidas levam à suspensão de algumas garantias constitucionais, como, por exemplo, o direito de ir e vir e a ampliação do poder repressivo do Estado. Antes de entrarmos em detalhes quanto a este sistema, eu gostaria de falar a respeito dos princípios que norteiam o estado de defesa e o estado de sítio. Então, nós temos o princípio da excepcionalidade, porque a regra é o Estado democrático de direito em harmonia e em equilíbrio. Somente quando ocorre algum desequilíbrio, ou seja, em caso de exceção, podemos aplicar o estado de defesa ou estado de sítio conforme o caso. Mas não basta o desequilíbrio para justificar o estado de crise. Tem que haver uma real necessidade para a aplicação dessas medidas. Se houver outra forma menos gravosa, ela deverá ser aplicada. Temos aqui o princípio da necessidade. Além disso, uma vez restabelecida a normalidade, o estado de defesa ou estado de sítio serão imediatamente cessados. É o princípio da temporalidade. Temos também o princípio da obediência estrita à Constituição Federal e o princípio do controle político judicial. O que são esses princípios? Segundo estes princípios, o estado de defesa e o estado de sítio devem seguir à risca os ditames constitucionais e todos os atos estão sujeitos ao controle político, através do Congresso Nacional e também ao controle do Poder Judiciário. Assim, qualquer exagero na aplicação dessas medidas, haverá responsabilização civil, administrativa e penal. Vamos começar então pelo estado de defesa, que é uma medida menos gravosa que o estado de sítio. Vamos à leitura do artigo 136 caput. Ele traz para nós os princípios da necessidade e da excepcionalidade. Segundo ele, o presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Vejam que nós temos aqui o objetivo do estado de defesa, que é preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Ou seja, o decreto tem que identificar exatamente qual local ficará sob o estado de defesa. Temos também as duas hipóteses de cabimento do estado de defesa: preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social, que estejam sofrendo ameaças ou sob iminente instabilidade institucional, ou ainda preservar ou restabelecer regiões atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Uma outra observação a respeito deste caput está na primeira parte dele, que diz assim: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Isso quer dizer o seguinte: antes de decretar o estado de defesa, o presidente da República tem que ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional. Somente após ouvir esses conselhos é que ele poderá deliberar acerca da edição do decreto de estado de defesa. Os parágrafos 1º e 2º trazem para nós o princípio da temporariedade e fala também sobre as medidas coercitivas. Ele diz o seguinte: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
Então, nós poderemos ter restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Podemos não ter mais o direito de sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas. Além da restrição a esses direitos, poderemos ter ainda a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Olhem só que interessante o que diz o parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Caso o estado de defesa não se mostre eficaz no restabelecimento da normalidade, poderá ser decretado estado de sítio, que está regulado nos artigos 137 a 139 da Constituição. O estado de sítio também é decretado pelo presidente da República, que da mesma forma que no estado de defesa, ouve os seus conselhos, o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Mas como o estado de sítio é uma medida mais gravosa, o presidente precisa solicitar uma autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio. As hipóteses de cabimento do estado de sítio estão descritas nos incisos 1 e 2 do artigo 137. Vamos à sua leitura. Então, o presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção de grave repercussão nacional, que ameaçaria as instituições democráticas, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Neste caso aqui, o estado de sítio poderá ser decretado por até 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, enquanto houver necessidade. A segunda hipótese, que seja a decretação de estado de sítio, está descrita aqui no inciso 2, que é nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Neste caso, o prazo do estado de sítio poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. De acordo com Gonçalves, o estado de sítio será decretado sempre com amplitude nacional, ainda que restrito a determinada localidade. Vamos à leitura do caput do artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Observe que o executor das medidas e as áreas abrangidas serão designados após a decretação do estado de sítio, diferente do que ocorre no estado de defesa, cuja amplitude deve estar determinada no decreto. No estado de sítio, alguns direitos e garantias fundamentais poderão ser restringidos. É o que preceitua o artigo 139. Vamos à sua leitura. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Pessoal, encerramos aqui a nossa aula e com isto finalizamos também mais uma etapa da nossa disciplina. Continuem estudando e façam sempre a leitura dos artigos e uma revisão do conteúdo da aula. Lembrando que as dúvidas vocês devem postar no fórum de discussão. Agradeço a atenção, um grande abraço e até o nosso próximo